Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu tomo a escritura de Provérbios 3, versos 5 e 6 para a nossa meditação nesta manhã. Quero lembrar, salientar que a palavra de Deus ela é muito mais rica do que a gente possa supor ou imaginar. Quando você lê, quando a gente lê, a gente tem a ilusão, a suposição que é uma ilusão de que a gente entendeu simplesmente porque a nossa mente entendeu as palavras, mas as palavras não são a mensagem. As palavras são apenas o veículo que carrega a mensagem, a verdadeira mensagem que está codificada através de palavras. É necessário que Deus abra os nossos olhos, nossos ouvidos, para que a gente possa reconhecer a vida contida naquelas palavras. Somente Deus pode nos dar a verdadeira revelação do que está guardado por detrás dessas palavras, esse conjunto de palavras que formam a Bíblia. As palavras em si, que os nossos olhos veem, nosso cérebro entende, as palavras em si não são a mensagem. A mensagem está escondida, guardada por detrás da letra. E é necessário que Deus abra os nossos olhos para que a gente possa ver. Porque se você não entender isto, você vai ler a Bíblia, as mensagens, como se lê o jornal ou um livro de culinária, e não é assim, não é assim. Então, verso 5 e 6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso serve muito em determinados momentos, quando a nossa mente nos aponta um caminho diferente do que a Bíblia nos diz. Por exemplo, a Isaías 53 nos diz ali que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, ou seja, a palavra diz que nós somos salvos, a palavra diz que nós somos curados. Então, por que as pessoas permanecem sem salvação e elas permanecem sem a cura? Porque elas falharam em ver a vida que estava contida ali por detrás da palavra. Quando a gente consegue realmente ver, então isto nos é revelado e nós desfrutamos dos seus benefícios. Então, no verso 6 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha, muitas vezes a gente dá cabeçada, sabe? Ninguém quer errar, né? Muitas vezes a gente deixa de tentar conseguir algo simplesmente por medo de falhar. Mas olha, por detrás das falhas, dos erros, ali estão contidos ensinamentos preciosos. Deus usa também os nossos erros para nos trazer grandes lições. Muitas pessoas, elas não conseguem enxergar o valor dos ensinamentos da palavra. Então, às vezes, ela tem que dar uma cabeçada, e aí ela, depois que dá aquela cabeçada e teve aquele prejuízo, ela vai olhar para trás e falar, mas Deus já havia me falado isso antes, isso estava na Bíblia, eu ouvi isso num culto, por que eu não dei atenção? Então, aquela cabeçada, aquele prejuízo, aquele problema, aquela doença, seja qual for a luta que a gente está enfrentando,
aquilo lá vai abrir os nossos olhos para a gente reconhecer o valor do ensinamento. Somente quando você reconhece o valor do ensinamento, o valor da palavra de Deus, somente aí é quando Deus pode endireitar as suas veredas. Eu creio que isso já aconteceu com você, comigo já. Eu estar em um culto, ouvir uma pregação e o ensinamento, eu ouvi aquilo ali, mas eu ouvi só com os ouvidos, com o cérebro, aquilo não desceu ao coração. E lá na frente, depois eu quebrei a cara e minha mente foi lá atrás e falou, mas Deus falou isto no culto da semana passada. Se eu tivesse dado ouvidos, eu não estaria sofrendo isso agora. Não estaria. Mas se eu tivesse dado ouvidos, mas eu dei ouvidos? Não. E porque não dei ouvidos, então quebrei a cara. Então, quando você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, aí Ele pode endireitar as suas veredas. Veja, Deus está no conselho de um pai, um bom pai, sábio, uma mãe sábia. Deus está te ajudando, tentando te ajudar, através de um culto, de uma pregação. E você precisa reconhecer a Deus nos seus caminhos para que Ele então possa endireitar as suas veredas. O ensinamento de Deus só endireita o caminho torto daquela pessoa que reconheceu Deus naquele ensinamento. Se você não reconhece Deus naquele conselho, naquela palavra, naquela orientação, então Ele não pode endireitar o seu caminho. Outro ensinamento aqui no verso 9 diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Sabe, honrar ao Senhor com a tua fazenda é você usar os seus bens para ajudar alguém, honrar a Deus com isso. A minha esposa me mostrou agora de manhã uma cesta que a irmã Salete, o irmão Eliseu, o irmão Hélio, os irmãos ali, desculpa ter citado nomes, que às vezes tem mais pessoas envolvidas e a gente termina não comentando todos os nomes, mas eles pegaram com o dinheiro deles e compraram aquelas coisas para fazer uma cesta ali. Pela foto que eu vi ali, tem bombons, chocolates, uma série de coisas ali, para dar para o jovem que vai ganhar em primeiro lugar nesse trabalho que eles vão fazer na terça-feira, feriado de carnaval. Eu quis, falei para Noemi, não, pega o dinheiro e dá para eles. E a minha esposa conversou com a irmã e a irmã falou, não, isso é a gente que quer fazer, a gente não quer aceitar o dinheiro, não. Eles estão fazendo isso por eles mesmos. É disso que a palavra está falando. É isto que é honrar o Senhor com a sua fazenda, ou seja, com seus bens. Sabe, às vezes a pessoa deixa um irmão ir a pé para a igreja e não dá uma carona para o irmão não sujar o carro, ou sei lá o que. Deixa de ir para um culto para economizar gasolina. Olha, você tem carro e gasolina. Você tem algum lugar mais importante para ir do que a igreja? Né? Então, assim, quando você faz algo para Deus, Deus te recompensa por aquilo. Me permita colocar algo aqui para você entender. Olha, Deus, ele não deve nada para ninguém. Quando você faz um favor para Deus, quando você faz algo para Deus, você cria um vácuo, um espaço ali,
aonde Deus obrigatoriamente ele vai preencher aquele espaço com uma bênção. Por quê? Porque você fez algo por ele e ele vai fazer algo em retribuição. Por quê? É da natureza de Deus. A palavra nos ensina isso. Então, nós devemos conhecer a Deus e sua natureza. Por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 6, verso 10, mostra isso do que eu estou falando, da natureza de Deus em recompensar quem faz alguma coisa por ele. Veja bem, Hebreus 6,10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos. Então, Deus não esquece. Se você fez algo para Ele, claro, a maneira que você tem de ajudar a Ele é ajudando as pessoas. Então, aquilo que você fez para Ele, Ele te recompensará por isso. A mesma coisa Deus tenta nos mostrar, nos ensinar, através da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 8. Paulo ali diz assim: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Então, Paulo disse que cada um receberá do Senhor todo bem que fizer, não alguma coisa, algum bem ou outro, não é todo bem que você fizer, você receberá um galardão do Senhor por isso. Então, o profeta, ele tentou, quando ele viu uma viúva muito pobre, que entregou os dízimos, ela era muito pobre, viúva, o irmão Brana quis poupá-la disso, quis devolver, mas Deus disse para o irmão Brana: não tire a bênção da minha serva. Então, Deus quer te abençoar e Ele tem meios de te abençoar, né? Então, o dízimo é uma forma, porque Ele repreenderá o devorador. Ele repreende o devorador da vida daquele que é dizimista. Então, quando você faz qualquer bem para alguém, Deus te recompensa por isso. Paulo disse: faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.